um pouco de quadrinho nórdico hoje pra gente. Fala galera, Nova Primeiro aqui, e hoje a gente vai dissecar o do Jason, acho que é Jason que fala. Eu já dissequei outro quadrinho dele, né, o Eu Matei Adolf Hitler, que é muito bom, diga-se de passagem, link aqui pra todos os lugares pra vocês verem essa resenha. Mas esse quadrinho aqui me surpreendeu mais ainda do que o Eu Matei Adolf Hitler, porque na verdade é um compêndio, né, são 10 histórias curtas, todas mudas. Eu acho que o Jason só escreve histórias mudas, na verdade. E é curioso porque são 10 histórias com o mesmo personagem, que é esse carinha aqui, mas são 10 histórias que não necessariamente têm uma relação uma com a outra. Algumas têm, algumas não fazem nem sentido ter. Na verdade, o fato dela vir depois da outra, depois da anterior, faz você pensar simplesmente. Então eu acho que basicamente é um livro que te faz pensar. E como eu digo em quase todos os vídeos aqui, quadrinhos que te fazem pensar depois que você acaba de ler são os melhores quadrinhos. E como eu disse, é um quadrinho mudo, né? Então ele só tem desenhos. E eu tenho que falar sobre o desenho desse cara porque é bizarro como ele consegue passar muita informação com pouco desenho, com pouca linha, né? Ele é o menos é mais dos quadrinhos, com certeza. É muito mais difícil você explicar uma ideia complexa com poucas palavras. E ele consegue fazer isso aqui, cara. São 10 histórias que contam 10 situações pseudo-cotidianas, na verdade nem todas são tão cotidianas assim, mas que fazem você pensar sobre algum aspecto da sua vida, né? E são todas muito simples. Mas simples sem ser simplista, entendeu? São histórias simples, com pouca coisa, com pouca informação, com pouco desenho, com nenhum texto, mas que você acaba de ler e fala, uau, que profundo isso foi, né? E eu acho isso muito incrível, eu tenho que dar os parabéns pro Jason, porque você contar muito com pouco é muito mais difícil do que contar muito com muito, né? Porque quando você faz isso, cada linha conta, né? Cada elemento do desenho tem papel narrativo importante, né? Não tem nenhuma linha sobrando ali. Ele pensou cada coisa, cada detalhe, até porque são poucos detalhes. Ele trabalha com uma grelha, né? Uma grelha de 6 quadros por página, o que torna um quadrinho bem ritmado. E isso é legal. É ruim porque acaba rápido, né? Porque ele é muito divertido e ele acaba muito rápido. Mas é legal porque ele te coloca num ritmo muito constante e isso dá um resultado interessante na sua leitura. Porque quando você tem um quadrinho com vários quadros diferentes e tal, você tem uma leitura que ela se estica e se encolhe. Se estica e se encolhe dependendo do tamanho do quadro, da quantidade de informação do quadro e tudo mais. No caso do Jason, no caso desse livro especificamente, né? Como todos os quadros são quadrados e tem 6 por página e eles têm mais ou menos a mesma quantidade de informação, né? Mais ou menos. Você consegue criar um ritmo real, assim, é como se você tivesse uma velocidade constante lendo esse quadrinho. E isso te coloca num transe quase, né? Você lê ele inteiro e quando você acaba você fala, ué, já acabou, né? Porque você realmente fica imerso na história. Então, existem vantagens sim em você fazer um quadrinho com uma grelha certinha, né? Do jeito meio quadradão de fazer as coisas, do jeito careta de fazer as coisas, mas aqui funciona perfeitamente e auxilia na narrativa, né? Porque faz você ficar totalmente imerso, totalmente 100% dentro daquela história, mesmo sendo histórias de cotidiano com personagens pássaros e cachorros que não tem muito sentido. Outra coisa que ele faz aqui e que vai meio contra tudo que eu falo aqui no canal, igual o lance de você fazer todos os quadros iguaizinhos, é o fato de que os personagens não têm expressão facial. Eles são todos iguais, todo com a cara sempre mesma coisa, né? Ele não muda a sobrancelha, não muda a boca, é tudo muito parecido, ou igual, é igual mesmo. Em pouquíssimas situações ele abre a boca ou ele, sei lá, fica com a cara irritada. Então a expressão é muito estática. E geralmente eu falaria que isso é uma coisa ruim, uma coisa prejudicial, porque você está criando um quadrinho meio pasteurizado, onde ninguém tem identidade nem nada disso. Mas aqui isso ajuda porque, na verdade, o personagem principal não tem identidade. Ele é o leitor quase, né? Então o fato de que todas as expressões, né, as reações ao que acontece são sempre iguais, são sempre uma poker face, faz com que você identifique aquela reação. O que eu quero dizer com isso? Sei lá, alguém morreu no quadrinho, tá? Não é um spoiler, estou inventando uma situação. E aí tem o personagem, o protagonista e alguém do lado. E aí tem uma cena do cara morto e uma cena dessas duas pessoas olhando assim. Ninguém reage a um assassinato dessa forma, né? Então esse quadrinho meio que faz com que você, leitor, tente imaginar como que se reage a isso, né? O que tá passando na cabeça desses caras? É como se eles fossem meio que fantochezinhos, sabe? Mas é o tipo de coisa que exige mais ainda do leitor, né? Porque a gente sabe que o quadrinho é uma mídia, é um formato de leitura que exige muito do leitor, diferente de uma animação ou de um filme, porque o leitor tem que ativamente fazer a ação acontecer de um quadro para o outro. Mas no caso desse livro aqui, você além de fazer isso, tem que também colocar expressão nas pessoas, né? Porque como ninguém fala e ninguém esboça expressão, você meio que é obrigado como leitor a imaginar o que tem na cabeça do cara, né?
colocar pensamentos na cabeça do cara. Isso é mais um esforço ativo do leitor, então ele engaja mais ainda o leitor. Soma isso ao fato de que é um ritmo certinho, de 6 quadros por página, todos iguais, você coloca o leitor como protagonista quase, né? Isso é muito eficiente, sério, eu adorei esse quadrinho. Eu não vou nem mostrar nenhuma página aqui sobre algum exemplo narrativo específico, porque qualquer coisa, como eu disse, né, qualquer coisa é spoiler, né? Porque tudo nesse quadrinho importa, né? Cada linhazinha importa, porque são muito poucas linhas, digamos assim. Então, vale a pena pegar esse livro para ler, é muito legal. Leiam o trabalho do Jason de forma geral, porque esse cara, ele tem muito a dizer, mesmo sem dizer nada. E eu acho isso muito incrível, é o tipo de coisa que eu pretendo fazer mais nos meus quadrinhos, né? Deixar mais coisas claramente entendidas, mas sem dizer essas coisas, né? Isso é um poder de síntese incrível e todo quadrinista precisa ter um poder de síntese, porque a gente tem pouco espaço para escrever, a gente tem poucos desenhos para colocar, diferente de um livro que pode ser dessa grossura, um quadrinho, porque ele varia 10 anos para desenhar, então não faz sentido. Então o quadrinho tem que ser sintético por definição. Então estudar esse cara, ler esse cara, é importante para exercitar o seu poder de síntese. Então eu acho que eu posso concluir esse vídeo com isso. E dizer que o link para você comprar esse livro está aqui na descrição, né? O link da Amazon, assim como o link para o meu cadastro de assinaturas. Porque se você gosta do que eu faço aqui e quer me ajudar financeiramente de alguma forma, link aqui embaixo para essa plataforma de assinaturas, né? Onde você me dá um valor mensalmente que você quiser e você ganha várias recompensas e brindes e acesso a um grupo do Facebook especial e tutoria dos seus quadrinhos. Então considere ser um assinante do canal do Rafa. Beleza? É isso, gente. Então, coisa já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!